Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre o impossível. Hoje é a terceira parte. O objetivo dela é inspirar a sua fé no Deus verdadeiro. Eu sei que tem gente que acha que eu sou um bobo por falar que não existe nada impossível e sei também que a minha fé não está à altura daquilo que eu falo aqui. Como diz o ditado, falar é fácil, quero ver você fazer. Mas quando eu falo que não existe nada impossível, eu estou repetindo a fala do anjo Gabriel, quando disse para Maria, mãe de Jesus, que sua prima Isabel estava grávida, mesmo já sendo de idade avançada. Ele disse, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Eu estou repetindo esse versículo no começo de cada vídeo dessa série, porque eu quero deixar bem claro que isso não é a minha opinião, nem um achismo, é a palavra de um anjo de Deus. Aliás, um anjo bem importante, porque como eu já falei em um vídeo anterior, o Gabriel não era um office boy novato no serviço de levar recados. Ele era e ainda é um dos anjos muito importantes no alto escalão do céu. Lá nos tempos do profeta Daniel, 600 anos antes de Cristo, quando Daniel orou a Deus pedindo uma revelação sobre o tempo do fim, Deus deu a ele visões sobre os últimos dias da terra, mas ele não entendeu nada. Aí quem Deus mandou para explicar essas revelações para Daniel? O Gabriel. Isso está lá no capítulo 8 do livro de Daniel. Então, se eu fico citando a afirmação de um importante anjo de Deus, é porque eu sei que o que ele falou é verdade. Eu posso ainda não ter a fé para viver toda essa verdade, porque ela é uma verdade muito poderosa. Mas eu quero chegar lá. E o começo é ler, reler, estudar, pesquisar tudo que a Bíblia diz a respeito e o que a vida real nos mostra para colocar essa verdade em prática, para confirmar essa verdade. Mas como eu disse na última live, o nosso corpo físico luta com as sensações e sentimentos que testemunham contra o mundo espiritual, a nossa mente luta contra, porque nós aprendemos muito lixo no mundo físico, que é contrário ao mundo espiritual, e além disso, nós não acreditamos em nós mesmos e no amor de Deus por nós. Eu já falei isso antes. Achamos que não merecemos esses milagres, não estamos à altura, não somos dignos de receber o impossível da mão de Deus. Por isso é que é tão legal ler a Bíblia. Eu fico impressionado com as pessoas que acham que a Bíblia é um livro chato. Ela é super emocionante, é história, drama, ficção, suspense, aventura. É um livro emocionante e, além de tudo, ela ainda é um baú de tesouros. Você vai garimpando a Bíblia e cada vez que lê encontra mais e mais preciosidades. Eu sei disso por experiência própria. Eu me desviei falando da Bíblia, mas vamos voltar. Eu estava falando que nós não acreditamos em nós mesmos e no amor que Deus tem por nós. Nós achamos que não merecemos os milagres dele e que não somos dignos de receber o impossível das mãos de Deus. Mas aí é que eu queria citar uma passagem da Bíblia sobre isso. É muito importante nós termos em mente que o poder de Deus, o enorme poder de Deus, está disponível para quem quiser. Não para quem merecer, mas quem quiser. Uai, isso não pode ser assim, ó. Então qualquer um pode pegar esse poder? Nós aprendemos na igreja que temos que ser santos, limpos, puros, irrepreensíveis, imaculados, para merecermos o perdão de Deus e o poder do seu Espírito. As bênçãos de Deus não são para qualquer um. É claro que existe uma certa limitação. Um sujeito mau não vai conseguir receber de Deus nenhum poder, porque é claro que ele vai querer usar esse poder para o mal. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Primeiro nós temos que lembrar que Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe o que tem dentro de nós e ninguém pode enganar Deus. E com isso em mente, se você tem fé no poder de Deus, no amor dele por você, e se você sabe que o poder dele está disponível e ao seu alcance, então você pode ir buscar esse poder. Você pode alcançá-lo, porque está ao seu alcance. É exatamente isso que significa. O poder de Deus não está fora de alcance. Quer ver um exemplo disso, bíblico?
Lucas 8, 42 e 48. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava ele de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gasto tudo que tinha com médicos, mas ninguém conseguia curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Aí o sangue parou de escorrer. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. E o Pedro ainda falou: mestre, o povo está todo rodeando, te apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que saiu o poder de mim. Opa, pausa na história. Ele não usou o poder para curar a mulher. Ela veio por trás, encostou na borda da capa dele, tomou o poder dele para ela. Ela não pediu para Jesus curá-la. É muito importante entender isso. Então, continuando, a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo, se atirou aos pés de Jesus e contou por que tinha tocado nele e como ficou curada na mesma hora. E aí Jesus falou o quê? Perguntou para ela se ela estava se comportando bem, se guardava a lei, se dava o dízimo no templo, se oferecia sacrifício pelos pecados. Não. Sabe o que ele falou? Jesus disse: minha filha, a sua fé te curou, vai em paz. Ela estava fazendo tratamento com os médicos há 12 anos. Ninguém conseguia curar a mulher. Ela gastou tudo que tinha e pronto, descobriu que era impossível ser curada. Aí ouviu falar de Jesus, ficou acompanhando ele de longe, vendo os milagres que fazia e pensou assim: se eu chegar perto dele o bastante e encostar nele, o poder dele vai me curar. E é isso que você tem que fazer hoje. Chegar perto o suficiente para o poder de Deus passar para você. Se você conseguir se aproximar o suficiente, vai receber. Quando você entende a grandeza do poder de Deus, aquilo que é impossível começa a perder a força. Porque perto de Deus o impossível é uma corrente de papel amarrada na sua mão, presa com durex numa parede. E você acha que nunca vai conseguir se soltar. A mulher encostou em Jesus e foi curada. E sabe o que Jesus falou dos seus apóstolos? Ele disse em João 14, 12: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e fará maiores ainda. E eu sei que isso é verdade porque depois que Jesus morreu, os apóstolos começaram a fazer milagres em Jerusalém. Em Atos 5,15, conta que as pessoas levavam os doentes para as ruas e colocavam eles deitados para a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse eles, e eles eram curados. As pessoas não precisavam nem encostar nos discípulos, só a sombra já curava. Ah, mas isso é impossível. É mesmo, não é? Mas foi. Aliás, o poder de Deus é uma coisa tão impressionante que foge ao nosso entendimento. Não são só as coisas impressionantes e impossíveis que ele pode fazer, porque a Bíblia está cheia de histórias verdadeiras. Nunca se esqueçam disso. As histórias da Bíblia são verdade. Você não pode duvidar, senão é o princípio do fim da sua fé. Então eu estava falando que o poder de Deus é tão impressionante que nós não podemos compreender nem imaginar o alcance desse poder, o que ele pode fazer. Vou contar uma história impressionante, vou ter que resumir um pouco para chegar ao ponto principal, mas mesmo assim vou contar outras histórias de impossíveis pelo caminho, mas eu chego lá. Tinha um profeta do Antigo Testamento chamado Elias. Já falei dele, já contei algumas histórias dele. Fez descer fogo do céu algumas vezes, pelo que eu sei, pelo menos umas 4 vezes. Foi ele que amaldiçoou a terra para que não chovesse por 3 anos. E ele ficou morando com a viúva lá em Sarepta, multiplicou o azeite e a farinha. Vocês lembram dessa história, está na primeira live do Impossível. E o Elias fez muito mais coisas, muitos milagres impressionantes na vida dele. Mas aí, quando chegou a hora dele ir embora, porque o Elias, inclusive, não morreu, foi direto para o céu. Essa história está em 2 de Reis 2. Quem quiser pode ler depois. Outra história de impossível, porque afinal de contas todo mundo morre, ninguém vai direto para o céu, não é, Elias? Mas ele foi.
Só que antes de ir, Deus falou com ele para ele ungir um tal do jovem Eliseu para ser o sucessor dele. O profeta que iria receber a unção de Deus para continuar o trabalho de Elias. Aí Elias foi lá e perguntou para o Eliseu, 2 de Reis 2:9, o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora? Porque ele sabia que ele ia ser levado para o céu. Deus já tinha dito isso, e inclusive outros profetas também já sabiam. A notícia viralizou na mídia da época. Aí o Eliseu respondeu, eu quero receber como herança o dobro do poder que você tem. Elias falou, você me pediu uma coisa difícil, mas se estiver comigo quando eu for levado, você vai receber. Senão, não vai. E lendo a continuação da história, nós vemos que o Eliseu estava bem do lado de Elias, quando de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, entrou debaixo do Elias e levou ele para o céu, e na subida a capa do Elias caiu. Eliseu quase morreu de susto, mas depois de se recompor, pegou a capa do Elias, colocou nas costas e foi embora. Inclusive, logo de cara já usou a capa para bater no Rio Jordão e fazer ele parar para atravessar seco. Porque profeta de verdade não molha o pezinho, nem perde tempo construindo balsa. Dá logo uma batida no rio com a capa, manda o rio parar, o rio obedece e o profeta atravessa no sequinho. Tudo coisa fácil de fazer. Eu falo brincando assim, mas essas histórias não são de um filme de ficção de mutantes com poderes sobrenaturais. Nem os personagens são homens que sofreram efeitos de radiação e adquiriram poderes. São pessoas como eu e você que têm uma coisa que o resto do mundo não tem. A fé num Deus impossível. Porque para o mundo, Deus não existe. Só os tolos acreditam nele. A ciência que é o verdadeiro Deus e a realidade do mundo físico é tudo que existe. O céu é uma piada. As histórias da Bíblia são antigas parábolas, como aqueles contos da mitologia. No perfil do Facebook da minha empresa de skate, eu vejo claramente como a juventude de hoje enxerga Deus. A maioria debocha da Bíblia, faz postagens ridicularizando Deus, desprezando as pessoas que resolvem acreditar nele. Tá certo que muitas igrejas falharam em dar um exemplo para a juventude, tudo que eles ouvem é condenação, mas no geral essa é a opinião da maioria das pessoas no mundo moderno. Até mesmo muitos cristãos não acreditam na Bíblia toda. E isso é uma pena. Porque esses cristãos ficam sem saber quem é o Deus deles. Sua fé nunca vai ser fortalecida, porque a fé vem de ouvir e acreditar na palavra, que eles desprezam. E nos momentos de dificuldade, esses cristãos enfraquecidos duvidam da capacidade do seu Deus, do amor dele, e acabam duvidando do poder que ele tem. E o mundo fica vendo cristãos fracos e conclui que o Deus deles é um Deus fraco, fruto de uma imaginação fraca. Mas como disse o profeta Daniel sobre os últimos dias do mundo, sobre os finais dos tempos, lá em Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. E depois que tudo acabar, Daniel ainda fala no capítulo 12:3, que os que ensinaram a justiça a muitos vão brilhar como as estrelas sempre e eternamente. Então o que nós precisamos fazer é não dar atenção ao que o mundo prega. É claro que nós temos que viver no mundo, trabalhar no mundo, escutar o mundo, estudar sobre o mundo. Mas como Jesus orou por nós a Deus em João 17, preste atenção no que ele falou, o que ele pediu a Deus. João 17, 15 a 20. Não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo.
Santifica cada um deles na verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também enviei eles ao mundo. E eu não peço só por esses, mas também por todos aqueles que vão crer em mim através da sua palavra. Você e eu. Nós não somos desse mundo, nós somos de Jesus. Deus nos deu a Jesus. Foi Jesus que falou isso no começo dessa oração de João 17, lá nos versículos 6 e 9. Ele disse: eu manifestei o seu nome aos homens que me deu desse mundo. Eram seus e o Senhor os deu a mim. Eles guardaram a sua palavra e eu oro por eles, não pelos do mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Isso daí significa que tem aqueles que são do mundo e os que são de Jesus. Porque todos do mundo pertencem a Deus, menos os que Deus deu a Jesus. Esses são dele. Isso é muito legal e é muito forte. Jesus pagou caro por nós. Ele pagou com a própria vida para nos libertar das garras do inimigo de Deus, que aprisiona todos os que são do mundo, que escutam e acreditam nas suas mentiras. E a sua maior mentira é o impossível. Eu ia de Belo Horizonte para Contagem, peguei um atalho para São Paulo, me desviei totalmente do assunto, desculpa. Eu estava falando lá do Elias, do Eliseu, como ele recebeu o dobro do poder, e quando ia continuar a história, saí da estrada. Mas foi bom porque eu falei de verdades muito importantes. Voltando à nossa história, o menino Eliseu era um sujeito cheio de poder, o dobro do poder de Elias. Ele era tão fora da realidade do mundo que um dia ele estava lá ajudando uns profetas amigos a fazerem uma ampliação na casa que eles moravam. Foram lá na beira do Rio Jordão cortar lenha. Um dos caras estava cortando um tronco, o machado soltou do cabo e caiu dentro d'água. Aí o que Eliseu fez? Fez o machado flutuar, pegou de volta. Fácil, solução lógica. Se não existe o impossível e acontecer um problema, como nós vamos resolver o problema? Da maneira mais óbvia. O machado afundou, manda ele boiar, pega. É engraçado, né? Parece uma brincadeira, mas essa é que é a vida real com Deus. A realidade de quem faz uso do poder de Deus sem duvidar. Porque quando você duvida, você está acreditando em quem? Na verdade de Deus ou na mentira do inimigo de Deus? É simples. E aí, falando sobre como o poder de Deus é tão grande que escapa à nossa compreensão, sabe o que aconteceu no final da história do Eliseu, final da vida dele? As histórias da vida do Elias e do Eliseu são impressionantes. Eu recomendo que vocês leiam. Primeiro de Reis e Segundo de Reis. Muito bacana. Em Segundo de Reis 13, conta que Eliseu morreu e foi sepultado. Mas as tropas dos moabitas estavam invadindo a terra naquele momento, e uns homens que estavam lá sepultando um outro morto, viram os moabitas chegando, jogaram o morto na sepultura do Eliseu, que estava aberta. Quando o morto caiu em cima do Eliseu, ele ressuscitou e levantou. Quer dizer, mesmo depois de morto, ainda tinha poder de Deus dentro dele, dentro daquela carcaça morta do Eliseu. A dose dobrada do poder de Deus nele não esgotou nem depois da morte. Isso é uma coisa que nós não conseguimos entender, mas aconteceu. Ah, não, mas isso é impossível. Meu amigo, a Bíblia começa com um Deus impossível criando o mundo do nada, pendurou ele no nada e está firme até hoje. E o morto que ressuscitou em cima do cadáver do Eliseu não tinha preenchido a ficha para ver se ia ter direito a usar um pouco do poder de Deus, nem perguntou se era digno. Ele estava morto, mas fez o uso do poder de Deus sem querer. É claro que Deus tinha um propósito para isso. Essas histórias são contadas na Bíblia para nos forçar a pensar a respeito da realidade espiritual, para a gente tentar começar a ter uma leve noção da grandeza do amor de Deus, da imensidão da sua bondade, do alcance do poder dele. Por quê? Para Deus nada é impossível.
Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.